Irmãozinhos, minhas irmãzinhas, vejam esse padre falando, que curioso. Os adventistas realmente eles guardam o sábado segundo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem como prescrição o dia sagrado, o sábado, e realmente a Bíblia pede para a gente guardar o sétimo dia. O sétimo dia. Sabaoth significa sétimo dia. Na verdade, a prescrição mosaica, né? A prescrição judaica é que o sétimo dia seja guardado, né? Segundo a Bíblia, Deus trabalha durante 6 dias e o sétimo dia ele é consagrado ao Senhor. E deve ser consagrado ao Senhor mesmo. Considerando que qualquer teólogo verdadeiro sabe que para Deus e para Jesus Cristo, segundo as Sagradas Escrituras, não existe essa basófia de Velho e Novo Testamento. Que o Velho Testamento é para os hebreus, é para os judeus, que o Novo Testamento é a nova aliança. Nada disso é bíblico, tá? Tudo isso é invenção de homens. Pois o Novo Testamento é uma forte explanação do Velho Testamento. Ambos se completam, se coadunam. Tanto que para você entender os propósitos de Deus para conosco, tem que conhecer os dois. Tanto que está nas várias passagens do Novo Testamento, inclusive com afirmações de Jesus Cristo, do próprio Jesus Cristo, de que não é para mudar absolutamente nada da lei e dos profetas. E logo das determinações de Deus, com destaque o 4º mandamento, que é o caso em questão do que o padre está citando, que se guarde, portanto, o 7º dia da semana, o sábado, conforme o próprio padre diz. Por outro lado, de maneira até contradizente, imediatamente o padre afirma, vejam vocês. Só que tem uma coisa muito interessante, nós cristãos, ao invés de guardar o sábado, nós guardamos o domingo, ou seja, nós guardamos o 1º dia da semana. Ora, quando é que Jesus ressuscitou? No 1º dia da semana. Nós cristãos guardamos o domingo. Opa, peraí, então o adventista não é cristão segundo ele? Essa para mim é novidade. Jesus ressuscitou no 1º dia da semana. Mas onde está a determinação ou mesmo autorização para mexer na lei de Deus? Onde está nas Sagradas Escrituras que um mandamento poderia ser mudado por homens contra a vontade de Deus? Veja. Nós, cristãos, vamos guardar não o 7º dia, vamos guardar o 1º dia. E o 1º dia da semana passou a ser chamado de Dia do Senhor. O 1º dia da semana passou a ser chamado Dia do Senhor. O Dia do Senhor, então, passou a ser chamado o 1º dia da semana. Pera lá, onde o Pai Santíssimo autorizou tal heresia? Onde está a autoridade, que seja quem for, para se insurgir contra as determinações de Deus? E pelo fato da ressurreição de Jesus ser o fato mais importante de tudo, olha aqui, ó. Mais importante até do que a própria criação, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, para que ter feito todo, para que existir todo o mundo? Ou para que existir o mundo se Jesus não tivesse ressuscitado? De onde esse padre tirou isso? Gente, ele e a Igreja de Roma podem até afirmar que a ressurreição de Cristo tenha sido algo de mais importante do que a própria criação do mundo, como ele diz, tá? Porém, nada absolutamente tem a ver com o que Deus nos determinou, tá? Nada tem a ver com a Bíblia Sagrada. Até porque, segundo as Sagradas Escrituras, o fato mais importante, mesmo acima de Cristo haver vencido a morte com a sua ressurreição, foi a sua entrega com o seu preciosíssimo, seu sacratíssimo sangue, propiciando-nos a possibilidade de fazermos parte do rebanho de eleitos ao paraíso celeste. É por isso que ele veio. Esse, inclusive, ao contrário da afirmação desse padre, é sim o principal motivo da sua vinda, e não para medir força com o maligno vencendo a morte. Tanto que se fosse para isso, sequer precisaria ter vindo. Ele se fez carne e habitou entre nós, veio à terra, trouxe o seu santo evangelho,
foi crucificado e morto para realizar sua obra da salvação. Não por acaso, antes de se entregar à morte na cruz, as suas últimas palavras foram: está consumado, conforme podemos conferir em João 19:30, capítulo 19, versículo 30, está lá, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Cristo estava dizendo com essas palavras, veja bem o que ele estaria dizendo: o que eu tinha de fazer, já fiz. E como dizemos hoje, ele teria dito então depois: o resto, doravante é lucro. O que ele, entendeu? O que ele veio? A sua obra qual é? A obra da salvação. Como que foi a obra da salvação? A morte de cruz. Tá bom? Então o dia mais importante do que o sábado seria então a sexta. Nada a ver com o primeiro dia da semana. A realidade sabida por todos que se aprofundam na verdade é que o desprezo às determinações de Deus, mudando a guarda do sábado para o domingo, se deu no 4º século depois de Cristo, no ano 321, a partir de então, em um conchavo político entre o Império Romano e a Igreja Católica. Desde então, inventam um punhado de basófias para justificar o injustificável. Portanto, não é esse padre que corrompe a verdade, e sim apenas ele, mas é a doutrina católica que instrui os seus príncipes, como está lá em Salmos, tá? A esses, e esses então passam adiante, enganando os fiéis incautos. Olha, meu irmãozinho e minha irmãzinha, particularmente católicos, despertem, não sejam cúmplices dos desmandos de Roma e salva sua alma enquanto é tempo. Em nome de Jesus, amém.